Desembargador Antoninho, é uma alegria muito grande e em nome do programa Memória Oral, em nome da primeira vice-presidência, em meu nome especial, afinal, em nome do tribunal, nós queremos agradecer a presença de Vossa Excelência. Não só hoje, nesse dia especial em que será entrevistado, mas também em razão da colaboração eficiente que Vossa Excelência tem dado ao programa, cooperando como entrevistador. Então, Obrigado. seja bem-vindo. Certamente a trajetória de Vossa Excelência, as histórias pelas quais Vossa Excelência passou, enriquecerão e muito o acervo do nosso programa. Seja, portanto, muito bem-vindo. Obrigado. E nós iniciamos, desembargador Antoninho, perguntando a Vossa Excelência alguma coisa de cunho bastante pessoal. O início da vida de Vossa Excelência, as influências familiares na escolha da profissão, a chegada à faculdade de Direito. Conte-nos para nós um pouco desse início de jornada. Bem, eu nasci na capital de São Paulo, né? Mas passei praticamente a vida inteira no litoral, né? E eu fui trabalhar em cartório, eu estive em Guarujá há 24 anos. E fiquei quase 10 em cartório. Cartório era criminal, júri, eu fui escrivão do júri, o secretário de audiência, né, atualizando o texto, e também depois o juiz acabou me nomeando temporariamente escrivão do segundo, eu trabalhava no primeiro, aí do segundo ofício, e era nota civil, e eu fui ficando por lá, me interessava, que eu já estava no 4º ano. São Paulo, Santos era por ano, não é por semestre como aqui, né? Ou na época que eu fiz era por ano. Então eu já tinha prestado o vestibular na Universidade de Santos, e ainda concomitantemente com o cartório. Aí, quando eu estava lá pelo 4º ano, é que eu fui nomeado para o 2º cartório, aí acabei me ajustando, ficando por lá, porque eu queria aprender civil na prática, e de lá fiquei mais um ano, aí saí para ser advogado. O ano de formatura de Vossa Excelência? Eu fiz a faculdade de 71 a 75. Me formei em 75 e costumo dizer que pobre não tem direito a ter dependência, reprovação, tinha que ir tocando. A minha turma é muito unida, fizemos os 40 anos e reuni uma boa parte deles, né? Nós éramos 133 quando começamos, só tinha aquela faculdade em Santos, né? E formamos 100, ou por aí, nessa 100, 101 ou 99, e todos pareciam com boa vocação para direito, sabe? Eu estudei de manhã, e esse pessoal sempre tinha festa na faculdade toda sexta-feira. Toda sexta-feira alguém inventava uma festa, e aí aqueles da turma da manhã, tinha uns 40 mais ou menos. E aí era assim, amanhã tem festa na sua casa, você está convidado. E aí aquele povo todo lá, um violão, uma cantoria. E os 5 anos da faculdade de Santos foram todos assim. Eu ainda no cartório, né? Eu me formei em 75, fiquei no cartório até o ano seguinte, até 76, setembro, outubro. Aí saí, nós montamos lá um escritóriozinho, um pouco de dificuldade, porque eu já tinha casado e já tinha filhos, né? Aí fui trabalhar na prefeitura. A prefeitura contratava advogado via CLT, porque havia uma lei estadual que permitia. E lá fiquei como procurador, depois secretário do jurídico, aí já cargo comissionado. Fiquei 11 anos na prefeitura e podia advogar, né? A prefeitura
o prefeito teve um mandato estendido, né, para 6 anos. E aí eu fiquei quase 6. Eu não fui escolhido de início para ser o secretário, mas aí saí de lá em 88, quando eu me desliguei da prefeitura. Eu não quis voltar a ser procurador, além da implicação burocrática, o fato de eu queria prestar concurso, né? E eu tinha já prestado concurso em 1980, 81, em São Paulo, com um grupo, mas só eu passei e não quis. Achei que o juiz ganhava muito pouco. Em 1981? 80, 81, isso. E aí, para a Justiça Estadual? Estadual como de São comum? Paulo, De São Paulo. Sim. Aí desisti, fiz lá um requerimento e desisti. E aí achei que eu já estava, o escritório estava me dando dinheiro, eu estava conseguindo. A especialidade do escritório de Vossa Excelência qual era? É civil. Civil mesmo. Civil e família, né? Eu, embora tivesse uma bagagem grande criminal, eu não me adaptava por esse lado, não. Conhecia bem penal. Eu fiz o exame de ordem de São Paulo, que lá começou cedo. E fiz penal, porque é o que eu mais sabia. Eu tinha lido aqueles 4 volumes do Bento de Faria, do ministro Bento de Faria, que foi do Supremo, sobre penal, conhecia muito bem penal. Mas não me cativava, não, para advogar. Eu fiz excepcionalmente uma coisa ou outra, mas eu gostava mesmo de direito civil, como aqui, né? Acabou indo também. E de lá eu desisti do concurso, quando andei advogando, da prefeitura acabei saindo, e fui me ajustando para fazer concurso. Por acidente vim parar aqui, porque eu fui à banca de jornal e comprei o jornal dos concursos e tinha um bêbado chateando ali. Eu não li direito, eu li assim federal, e eu queria fazer a Justiça Federal. E quando eu cheguei em casa é que eu vi que era Distrito Federal. Aí a minha mulher disse, você não quer mais saber de São Paulo? E eu peguei, me aconselhou a fazer a inscrição e eu mandei a inscrição para cá pelo correio. Foi muito interessante, foi em outubro de 1989. E esqueci, né? Trabalhando, me envolvendo com uma coisa ou outra. Aí não sei porquê, lá no dia 1º de março do ano de 90, ano de Copa do Mundo e tal, eu peguei e liguei para cá. E aí alguém falou, não, o exame é dia 31 desse mês no Gisno. Claro que eu não tinha nunca, não tinha vindo aqui na capital federal. Nem conhecia Brasília? Não. E foi também por acidente. Foi o ano que o Collor tomou todo o dinheiro que a gente tinha. E aí eu disse, tá bom, disse a minha mulher, vamos conhecer a capital federal. E aí, não tinha mais dinheiro, eu tinha um cliente que era dono de agência de viagem, aí comprei a passagem financiada, né? E vim aqui fazer a prova. Eu não vinha, achava que era muito longe. Depois, com essa história do presidente Collor, eu acabei vindo. Aí vim aqui, claro, não conhecia ninguém, lá no Gisno eu via só um rosto conhecido. E aí era assim, o presidente da comissão de concurso era o desembargador Luiz Cláudio, e disse 25 em cada sala. Aí eu já fui para a última sala, para não ficar perguntando, cabe aqui, não cabe lá. Aí encontrei a juíza Eutália, que também de Santos, e que eu fui professor de prática forense lá, na Faculdade de Santos. Quase 3 anos. E a juíza Eutália também foi professora de uma matéria chata em economia política. E tinha sido até professora da minha mulher, né? E aí conversamos, demorou um pouco para começar o concurso, né? E aí conversamos, quando ela acabou, ela disse para mim, meu marido vem me buscar, se quiser uma carona,
E aí é um fato interessante. Eu sou... A Eutália já morava aqui nessa época? Já. Eu casei, eu não estou mais em São Paulo, né? A Eutália era uma mulher muito bonita. E passava uma morena baiana bonita, um salto desse tamanho, e não olhava para a gente nem para ver quem era. Né? E até nunca tinha conversado com ela, que foi a primeira vez, apesar da gente tropeçar na sala dos professores algumas vezes. Aí ela me ajudou bastante nessa acomodação, me avisou que eu tinha passado na prova de múltipla escolha. E aí eu vim aqui, aí sim, aí já era a Copa do Mundo, era junho já, de 90, para fazer a prova escrita, né? 3 provas escritas. Eram 3 ao todo. E 4, aliás. 4 provas escritas. Difíceis, provas difíceis. Lembra dos examinadores ainda da comissão do concurso? Lembro, era além do examinador Luiz Cláudio, que era o vice-presidente, o examinador Ulloa, o João Ulloa, tinha um nome no meio, né? O João Ulloa. João Carneiro de Ulloa. O examinador Hermenegildo. O Hermenegildo até hoje ainda integra a banca do ele concurso. examinava direito constitucional. Continua com direito constitucional. Constitucional, ele sabe bem aqui. Um rapaz, um advogado, José Renato, eu sei que era do Senado, não lembro o nome. Tinha mais alguém que eu lembro? Está faltando penal, está faltando... Penal, o Carneiro de Ulloa. o João Carneiro de Ulloa. Administrativo, esse advogado da ordem. Constitucional, Hermenegildo. Hermenegildo. Empresarial. Não, que era a o Luiz época Cláudio. chamava comercial. O examinador Luiz Cláudio. Eu acho que não tem mais ninguém aí, esse povo todo assim. Então a prova estava difícil, né? A prova escrita, difícil. Tanto é que na peneirada só passaram 5. E nesse interregno, entre a prova, o provão, a prova objetiva, e as provas dissertativas, Vossa Excelência aí se dedicou, estudou, se preparou eu, na verdade, ou veio com a bagagem que tinha? Não, eu sempre estudei. Isso, sempre curioso, sempre estudei. E eu, na verdade, estudei especificamente 3 meses. Eu não ia ao escritório na sexta-feira, com uma desculpa qualquer. Era só eu tinha lá uns colegas, mas eles eram independentes, e eu também. E aí estudava sexta, sábado e domingo. Nós tínhamos uma loja de locação de fitas e vídeo. A Nádia saía para a loja de manhã, quando voltava à noite eu estava indo no mesmo lugar. Estudei muito penal, por causa da mudança. Eu conhecia de 84 a parte muito bem penal, mas a mudança de 84 me atrapalhou bastante, primeiro porque eu já não vivia aquilo, né? Eu já não vivi o penal, né? Tinha uma bagagem boa. Interessante que... Não, até aí passamos 5. E depois parece que houve recurso e tal, fomos para 9. E no oral passaram 8. Né? Então, então foi reprovado. Só a menina que estava com a gente, uma moça bonita, está por aqui ainda, hoje está no Ministério Público. Então, aí, na sequência, passamos. Demétrio, Domingos, Brown, o Arnoldo Camanho de Assis, o nosso desembargador lá Camanho. Depois parece que foi o Fernando Habib. Depois João Timóteo, eu, ou inversamente, eu não lembro, ele. Depois Irineu de Oliveira, né? Nosso advogado, é amigo até hoje. E João Egmont. Esse é o pessoal da minha turminha que estão passando. O Domingos foi embora logo, porque estava fazendo aquela federal. Sim, eu também comecei a fazer demorou muito para abrir a inscrição da federal.
e porque tinha muito pouca gente inscrita. Aí eu me inscrevi lá também e fazendo os dois concomitantemente. Lá, como demorou, aqui andou mais depressa. E lá, o Domingos tinha passado no concurso lá e foi embora. E aconteceu comigo, eu passei aqui primeiro, vim para cá, desmanchei o escritório e vim para cá. E aí eu soube que também tinha passado. Não, começava uma vida, eu tenho um emprego, não estava assim tão difícil, é ruim. E nessa época, 90, os subsídios da magistratura já estavam menos insignificantes do que estava lá na década de 80, desembargador? Estavam menos, já estavam mais. Não tinha mais as regalias que o Collor extinguiu, né? O imóvel funcional. Ainda tinha, mas... Então, Vossa Excelência não pegou a época do imóvel funcional? Não peguei. Porque eu tomei posse aqui em novembro de 90. E aí tudo isso aconteceu em março de 90, né? Com o presidente Collor. Eu fui... Deixa eu ver mais. Então, nesse meio tempo, eu continuei advogando, aí já sem a prefeitura. Eu tinha um contrato de cobrança da dívida ativa com a prefeitura, que eu cobrava aqui. E o escritório da advocacia, aí a opção ficou mais difícil, porque o último ano do prefeito está sempre com a intenção de eleger o sucessor. E nos fazia trabalhar muito, todo o tempo possível, isso me atrapalhou bastante. E eu que tinha um escritório muito bom, acabou, já teria que recomeçar tudo de novo. Ainda vivia dele, mas não fluía com aquela facilidade que estava indo antes, não. Eu fui presidente da subseção da Ordem de Guarujá. É interessante isso. Trabalhei muito para ser o presidente da subseção. E depois as pessoas todas, os advogados, quando viram que eu ia ser o candidato, eles desistiram. Meus amigos fizeram. E eu me lembro que depois da eleição e tal, eu tive, acho que um voto contra, ou dois, não lembro. E alguém disse assim, bem que o Pelé falou, porque alguém disse, eu me enganei e tal. E alguém disse, bem que o Pelé falou que o brasileiro não sabe votar. Eu fiquei 2 anos, não quis a reeleição, era falta de fôlego, porque o pessoal elege o presidente e ele que se vira, né? E aí já não dava conta da prefeitura, do escritório, isso foi muito difícil. Deixa eu ver mais. Então, aí eu fiquei advogando, eu fiquei 14 anos e 11 meses advogando. E foi o tempo de ingressar aqui, né? Então, tinha uma bagagem boa, né? Daqui eu fiquei, um sujeito ótimo era Humberto, o juiz Humberto Eustáquio. Eu tinha feito um curso de Direito Público e o desembargador Luiz Cláudio me designou lá para a Fazenda em razão disso. Aí o juiz Humberto, um doce de pessoa. Era o titular da terceira. Terceira vara. Da terceira, e aí me ajudou bastante, acomodou bastante. Isso para quem chega e nem é daqui é muito difícil, né? E foi bastante, mas eu fiquei com ele só 12 dias. Aí me colocaram na 8ª Vara Civil, que tinha sido do hoje falecido desembargador Estevão. Eu não lembro quem era, ele disse que ele estava convocado, mas era muito processo, muito processo. Eu trabalhei bastante, mas não dei conta, eu dei muita sentença. Me lembro que depois a vara foi provida com o Sérgio Bittencourt, né? O embaixador Sérgio foi o juiz titular. Quando ele se titularizou, ele estava em Taguatinga e veio para cá, para a 8ª. Ele disse, continua recebendo o recurso da sua sentença. Era bastante mesmo.
Eu dei muita sentença naquela época. Daí, fui ficando por aqui, até que chegou janeiro, e a turma antes da minha também, é tudo substituto. Hoje, desembargador Belinati, desembargadora Vera, me lembro desses. Não sei se tem mais alguém. E eles, então, então tem aquela lista, o corregedor era também falecido. Estou vendo o Humberto daqui, ó, Humberto Eustáquio naquela foto da galeria. Esqueci o nome dele, mas ele nos designou pela ordem, né? E eu acabei escolhendo Taguatinga, sem saber onde era. Quanto tempo ficou como juiz substituto, desembargador? Eu fiquei dois anos. Só 2 anos? Um ano e meio, talvez. Na verdade, eu fui para lá porque eu queria uma vara civil, né? Porque eu estava preocupado que não conhecia a cidade, para ficar numa vara criminal. E aí eu cheguei no dia 1º de janeiro, que era um feriado, fui lá descobrir onde é que eu ia trabalhar no dia seguinte. E aí fiquei lá. Houve na época uma coisa muito interessante, o desembargador olhou, era o corregedor, ele queria promover o juiz. E aí fez uma lista, falou, vocês façam uma lista a respeito da antiguidade, escolham, tragam para mim e tal. Mas aí um dos nossos colegas não quis aceitar aquela situação e acabou também não dando certo. Eu fui parar lá em Planaltina, provisoriamente em Planaltina, fiquei 1 mês lá. E longe, muita investigação de paternidade, tinha lá uma pedra fundamental onde o pessoal ia namorar, e aquilo era um inferno. E tinha bastante ação de investigação. A melhor coisa que tinha lá era a secretária. Disse, está todo mundo pronto, só falta o senhor. E eu mal chegava sem respirar e fazendo aquele bando de audiência. Lá tinham 2 varas, né? A civil de competência geral e a criminal também. E a criminal e júri, né? E lá comigo na época foi o desembargador Fernando Abib, foi comigo para lá. Acabei voltando depois para Taguatinga. Eu fiquei em Taguatinga uns 3 anos e meio. Fora esse período de 1 mês. E quando fui promovido, foi para lá também. Para Taguatinga? Para Taguatinga. Onde a vara onde eu estava, que era a primeira, que tinha sido do desembargador Sérgio. E eu fiquei lá, eu fiquei 3 anos e meio lá também. Fizeram até festa de despedida para mim. A primeira vara civil era meio onerosa, que respondia pelo juizado especial, aqueles sem formalismo, não lembro como chama aquilo. Pequenas causas, né? Pequenas causas, na época a terminologia era assim. Pequenas causas, e aí tinha, lembro, dava um pouco de trabalho, porque cada vez que mudava a direção do fórum, alguém inventava que o pessoal do criminal não precisava ir. Aí sobrecarregava os outros também, né? Aquilo foi interessante. Mas fiquei lá e acabei, que eu me lembro, na primeira chance foram promovidos os mais antigos, que o menino Arnoldo, né? Ainda menino, tinha 27 anos o Arnoldo quando começou. Ainda o menino Arnoldo, o menino Fernando, e eles foram promovidos, e eu vim numa segunda leva, eles foram promovidos em junho, e eu fui promovido em agosto de 94. Aí vim aqui para Sexta Vara Civil. Aí houve o seguinte, o desembargador Ulloa disse que ia, eu não lembro se ele foi presidente do tribunal. Foi presidente do tribunal. Foi presidente. Ele resolveu instalar mais 10 varas cíveis. E aí encurtou os espaços das outras. E eu vim para a Sexta Civil, que ficava numa esquina com o elevador, ficou bem apertado aquilo. E as varas cíveis sempre foram difíceis, né? E aquela vara era muito difícil, muito tempo sem juiz titular. Quem tinha passado era a desembargadora Beatriz. E ela saiu, aquele período sem juiz titular, isso é difícil, né? Porque o juiz precisa conhecer, acaba conhecendo os processos, não vai vendo. Aí era difícil porque o substituto não ficava, nem tinha tanto juiz, né? E ali ficou difícil de trabalhar, porque aquele pessoal passava o dia inteiro procurando processo na sala de audiência. Você
consegui. Os processos ficavam na sala de audiência? Não tinha mais Não espaço tinha com o espaço. encurtamento da vara. E aí você não conseguia trabalhar. Aí me lembro que o desembargador Sérgio, que estava na 8ª, dizia para mim, você trabalha muito. Eu falei, não, eu só começo a trabalhar depois das 6, porque eu não consigo me mexer aqui. Eu faço as audiências e tal, mas para despachar um processo, só depois das 6 horas, porque não dá com esse povo procurando processo. Tal. E aí, na primeira chance que eu tive, eu pedi remoção para a 14ª, para as novas instaladas. E eu queria começar um trabalho, né? Fazer um trabalho específico. E aí acabaram me dando a 14ª, e foi interessante porque eu pulava, pedia as varas puladas, né? Por quê? Eu falei, porque as outras não têm banheiro. E acho que a 13ª não tinha banheiro. E então estava ali a Fanuc, a Vera Andrigue, então são pessoas de peso aí nesse tribunal, já eram juízes mais antigos. E acabei indo para a 14ª, fiquei acho que uns 8 anos lá, até começar as convocações. O terror das convocações, porque eu fiquei o termo é apropriado. 9 anos convocado e difícil, porque sozinhos, os funcionários do cartório são do cartório, e o cartório precisa deles, né? Para as coisas. Então tinha 1 ou 2 pessoas me ajudando, mas foram 9 anos difíceis, acumulando processo, com dificuldade para dar vazão àquilo. Tanto é que quando eu fui promovido ainda tinha uns 200 comigo. E eu só depois recebi. As convocações começaram também para a área civil? Ou não, teve na primeira convocação foi para substituir. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Era do 5º, mas eu não sei por que eu fui parar no criminal. Valtênio? Não. O que tinha sido procurador. Eu não lembro o nome dele agora. Everardes? Também não. Esse do Ministério Público. Esse era advogado, tinha sido procurador. Do 5º, Tati Abacaxia. Era. Eu não lembro bem, mas eu fui por um criminal, por uma turma criminal, se não me engano, a primeira. Só tinha 2, né? Na primeira. E eu troquei com o Timóteo, o João Timóteo, meu colega de turma. Fomos conversar com o presidente, que acho que era o desembargador Natanael, e ele nos trocou. Deixou o Timóteo no criminal, que era a área dele, e me deixou no civil, aí já. Primeira turma, eu fiquei na primeira turma há muito tempo, fiquei bastante tempo. Bom, eu fiquei em todas as turmas, 9 anos, todas as turmas. E na 6ª turma, substituindo a desembargadora Ana Maria, porque ela tirou licença, depois quebrou o pé, e foi por aí afora. Eu fui ficando lá, e a desembargadora, não sei quem era a presidente, Sandra, acho. Lá estavam os amigos, Jair, que eu desde Taguatinga, né? E o Jair era meu modelo, eu gostava muito do trabalho dele, seco, seguro, né? Então, a 6ª turma, foi bom estar lá, foi muito bom. Sempre se aprende muito com esses mais antigos, forma de olhar, forma de ver as coisas. Eu gostava bastante. Aí fui promovida até chegar a oportunidade da promoção. Fiquei 1 ano, 11 meses no TRE, e depois tomei posse aqui em abril de 2009, acho. Já na 5ª turma. E fiquei na 5ª turma, não sei se deu 6 meses, 1 ano. Aí troquei, porque o próximo da vaga era o desembargador João Aguimon. E a 5ª turma juntava com a primeira para fazer a Câmara. E estava lá o irmão dele, o desembargador Valdir Leôncio. Então aí não dava. Então eu fui para a 4ª turma e deixei a vaga dele para. Eu estava tão bem na 5ª, eu gostava de ir lá. Estava o desembargador Romeu, que é um irmão mais velho que a gente tem, né? O Romeu
um doce de pessoa. Agora, a Madura Aideval, Leci, sim, boa gente, Aberto Leci. Fui revisor dele, e tinha mais um, não lembro quem agora. Então, isso, depois trocou, né? Foi o Ângelo, sei que trocou. Mas aí fui para a quarta, e na quarta estavam dois do meu concurso, que o Arnoldo e Fernando. E mais esse menino que vai ser o nosso corregedor aqui, né? Que eu admiro bastante, sempre admirei bastante. Tem uma facilidade de raciocínio, o Amador Macedo. Tem uma facilidade de raciocinar, ponderado, sempre sabe tudo. Duas pessoas nesse tribunal que sabem tudo. O Amador Macedo e o Amador Mário. O Mário também, pode perguntar que ele sabe tudo. Então, me dei muito bem na quarta, fiquei lá uma harmonia boa. Isso é importante, né? A gente conversava, eventual discordância, claro, com toda a liberdade eu conversava antes e tal, evitava a discussão na frente dos advogados, sabia o que não está certo, vai manter a posição, era um céu a quarta turma. E lá fiquei até sair. Até aposentar? Até aposentar. Ainda que meio sob protesto, mas a idade vem. Não, disse-me alguém aqui, o que você está reclamando? Seus colegas estão todos lá, trabalhando para ter que ganhar um salário, você está ganhando sem fazer nada? Sinto falta do ambiente, das pessoas, do convívio, do dia a dia, do pessoal do gabinete e os embargadores. A gente sempre tropeça e conversa. Né? Sempre teve assim, uma boa amizade com todos, sem discordância, sem ranço, sem nada. Eu sinto falta disso. Né? Mas tem uma faceta da atividade de Vossa Excelência aqui no tribunal que até agora não foi enfocada, a sua atuação junto à AMAGES. Ali também a turma recursal, que eu esqueci, que eu fiquei... sim. Eu participei da turma recursal por 4 anos. Eu fui reconduzido, né? Era um desembargador Getúlio que leu lá e disse, não, é mais 4 anos. Eu fiquei 4 anos na primeira turma recursal. O corregedor era o desembargador Nível. Acumulando com as... Sim, com a vara civil, que era uma loucura, né? Pois é. Aquilo era uma loucura. Eu cheguei a ficar com 400 processos da recursal. Nossa Senhora. Por mais força que eu fizesse. Mas com a civil ficava tudo muito mais difícil, né? Foi por isso, e eu esqueci de dizer, que chegou em determinado momento, eu pedi para mudar para as precatórias, para uma das varas da precatória, né? Porque eu não tinha mais fôlego, né? Para aquilo, para levar aquilo, né? Não tinha mais fôlego. Eu trabalhar dia, noite, sábado, domingo, vai chegando uma hora que não dei conta. A AMAGES, eu fui para a AMAGES em 94, 95, levado pelo desembargador Minervino, que era o presidente da época. Ele me botou lá num cargo, diretor cultural, acho, coisa assim. Mas o desembargador nunca deu muito espaço para a gente fazer nada. O desembargador Minervino, ele resolvia tudo sozinho, com uma rapidez e uma facilidade. Mas, de qualquer forma, eu fiquei na AMAGES com ele, fui indo, eu tive, depois eu fiquei com o Pedro Aurélio, mas eu era do Conselho Fiscal, e mais tarde com o George, que foi presidente lá, eu fui um dos diretores. E na época o diretor social ficou bravo, que nós achamos ruim com ele qualquer coisa, e aí eu disse a Jorge, me dê isso aí. Esse meu carro aqui é muito parado, me dê. Qual era o cargo? Era aquele que toma conta da secretaria. Sim. Eu nem lembro bem aquilo. Eu achava aquilo tão... porque só o dia de sessão é que tinha que fazer a ata e tal. Aí eu falei, não, me dê isso aí, que eu estou muito parado com isso. E acabei sendo diretor social da AMAGES já com ele, e depois quando Maria Isabel
a nossa juíza foi ser presidente, ela me convidou para ser diretora, eu fiquei 4 anos com ela, também como diretor social. Aí voltou aos velhos bons tempos da faculdade. Festa todo dia? Ela tinha festa bastante, eu gostava de organizar festa. Gostava mesmo. A Isabel é foi um festeira. período muito marcante, né? A atuação à frente da diretoria social, não sei exatamente que nome Era se diretor deu. social e agora cultural, eu me divertia muito com essa história do cultural. Foi, eu fiz bastante coisa, movimentava bastante aquilo. A Maria Isabel já participava, né? A Maria Isabel já participava, eu fiz um mundaréu de coisa, e muito fôlego, por sinal, para fazer aquilo tudo, mas foi um período interessante, foi um período interessante. Porque o juiz, em geral, não é muito associativo, não é, não é Antoninho? muito. A grande maioria é mais retraída, né? Não quer sair de casa, Não quer sair de casa, justamente. Quer cuidar de algum processo. Às vezes a gente perde encontros assim maravilhosos. Os Sim, colegas sim. que vão, chegam encantados e a gente até se penitencia, porque não fui, não é? Encontra assim, as pessoas alegres, é bom rever. Para mim agora, então, que estou fora, para rever as pessoas é uma maravilha. Né? No dia da indicação da administração nova, um monte de gente que eu não via há algum tempo, teve chance de conversar um pouco um com o outro. Isso é bom demais, é bom demais. Isso se perde demais sem isso, né? Claro que eu fiquei assim muito caseiro, depois que a minha mulher faleceu, eu perdi um pouco de ânimo. Ela era bem festeira, gostava de uma festa. A Nádia era uma de uma vitalidade, de uma alegria nunca vista, Era, realmente. sempre alegre, sempre sorridente. Eu até dizia, meu bem, vê se você rejeita algum convite desse que tem que ter fora, porque tinha que trabalhar, sabe? É difícil, aí as coisas do dia seguinte, toda a festa acaba 2, 3 horas, a cabeça do dia seguinte não funciona. É verdade. Mas eu gostava muito de festa. A minha casa grande, sempre tinha um movimento, uma coisa ou outra, os filhos sempre presentes, agora a vidinha ficou quieta, ficou um pouco quieta. Como eu disse, até no discurso de saída, Deus me deu um anjo que ficou comigo 32 anos, depois me tomou, depois levou embora. É uma vida. Mas foi isso, a vida, isso... Aprendi muito aqui, fiz muitos amigos, a gente foi conhecendo. Eu só acho que a vida de juiz é mais produtiva do que a do desembargador, né? Porque tem chance, principalmente satélite, tem chance de resolver isso, resolver aquilo, de ouvir, de conversar. Eu, quando aqui cheguei em 91 eu fui para Taguatinga, em janeiro de 91. Era aquela hora do divórcio direto, com aquela mudança da Constituição ali, e aqui tinha muito isso, Taguatinga. E eu aprendi a simplificar. Eu pegava aquele povo todo, fazia um termo só, fazia um termo falando disso, põe aqui, põe isso, fazia um termo só. Aquilo em 15 minutos estava pronto. Aí trouxe a testemunha tal, confirmou isso, fechava. E resolvia aquilo em 15 minutos. Aí fazia fluir. Eu me dei bem lá, as pessoas gostavam de mim, recentemente, porque resolvia, né? O problema todo é resolver, não resolver. Exatamente. Tinha bastante. Isso realmente, a observação é correta, né? O juiz tem essa capacidade de interagir com a parte, né? Sentir que a sua atuação vai ter efeito imediato. Isso é verdade. E Taguatinga a gente sempre fomos poucos juízes, né? Eu me lembro, eu era o 34º juiz substituto. E aí eu estava na primeira cível, aí substituía a juíza da primeira de família e era o substituto natural aí da segunda de família, que eu já não lembro quem era, ou não tinha juiz. Né? E eu sei que aquilo sobe, desce as audiências, vem e volta. Chegou uma época que eu liguei aqui para a visita e disse, eu não aguento mais. Estou muito cansado com isso. Já é difícil, porque o carro ia embora e eu ia ficando.
Chegou uma hora que faltou fôlego para resolver tudo, para decidir tudo. Muito processo. Chegou a ser diretor de fórum? Só do Fórum Central aqui. Ah, sim. Eu fui diretor do Fórum aqui 7 anos, por aí. Também é um trabalho espinhoso, né? É difícil. É muito difícil acomodar tudo, né? Exatamente. Aqui tem administração até mais simples, mas de um modo geral, sempre, de satélite eu não fui, não. Fui aqui diretor do Fórum também, das minhas atividades. Mas casos que nós gostamos, às vezes, de destacar e que por isso sempre faz parte das indagações durante as entrevistas, é sobre algum processo que tenha chamado a sua atenção, que tenha feito perder sono, dessas histórias que a gente às vezes passa anos e não se esquece delas. Lembra-se de alguma? Lembro. Teve um especificamente que era uma promessa de venda. Eu ouvi todo mundo, quem ia comprar, quem não comprou, por que não fechou. Era muita gente. E aí, quando acabou aquilo, eu fiquei assim, sem saber o que eu ia decidir. Era um embrulho tão grande que foi, não foi. Aí a secretária, gostava muito dela, a Marta, disse para mim assim, mas não teve dinheiro nenhum aí. Eu falei, é isso. Eu não estava nem sabendo por onde começar. Ela, na verdade, não fechou nada, né? Ficou só nesse chove e não molha. Tal. Depois eu vi aquele mundaréu de gente. Agora, caso, eu até contei, eu fui entrevistado pela TV Justiça e eles fizeram uma matéria comigo. Eles não sei se prosseguiram, mas era uma proposta. Chamava Carreiras. E eles acompanharam, me entrevistaram, inverteram, mas entrevistaram aqui no tribunal, em casa, né? E levando em conta que eu tocava bateria, nós tínhamos um conjunto. E aí isso chamou muito a atenção e eu acabei contando esse caso. Foi numa audiência em Taguatinga, uma batida de automóvel, aquelas coisas todas, já tinha ouvido umas pessoas, aí tinha uma testemunha para ouvir, que era um fanho. E eu disse aí, o senhor sabe que mentir aqui é crime, então o senhor tem que dizer a verdade, tá? Por isso, aquela advertência toda. Aí ele começou a falar o que ele sabe. E aí eu não entendi nada. Ele acabou de falar e eu não entendi nada. E aí fiquei sem saber o que fazer. Vou dizer para ele que eu não entendi nada, ele vai falar, eu não vou entender, isso não vai... Né? Como é que é reduzir a termo aquele depoimento, hein? Aí eu ditei... naquela época, pelo menos, a gente ditava os termos. Eu ditei o que todo mundo sabia. Que sabe que no dia tal foi feito um acidente, aquilo que estava ali, né? Tudo isso, bateu isso, daquilo, sem definir nada também, sem definir culpa, né? Porque isso, aquilo e tal. E falei, bom, né? Vamos ver. Era difícil eu dizer para ele que eu não tinha entendido. Achei essa solução. E aí o advogado, um dos advogados disse, posso fazer uma pergunta? Me lembro que eu ri e disse para ele assim, o senhor tem certeza? Ele disse, tem. Aí o cara fez uma pergunta que eu repassei. E a resposta também não entendi. E aí eu direi para ele e disse assim, ele não sabe. Ele também não tinha entendido. Não sabe. Aí resolvemos um incidente. Né? E essas coisas me lembro. Teve momentos gloriosos. Camanho, né? O desembargador Camanho gosta de contar uma história que eu contei. Nós estávamos em Taguatinga, era um barracão. Foi na época ainda daquele barracão. Ainda do barracão. A inauguração daquele fora de 8 de agosto de 91. Eu fui para lá em janeiro de 91. E aí eu estou lá, não estava de toga, não, paletó e gravata, lá numa daquelas barracões que eram sala de audiência e tal. E aí chegou um sujeito com um processo desse também para me dar. Eu digo, o que você quer com isso? Eu
queria xerox. Você acha que eu pus paletó e gravata para vir tirar xerox para você? A mãe gosta de contar essa história. Foi uma das coisas engraçadas. Teve outra também, essa eu também não esqueci. Uma daquelas confusões, aquilo tudo amontoado de gente naquela saleta. E aí senta uma moça bonita, para ser testemunha. E aí perguntei, tá? E ela começou a falar, eu viajei. Não sei o que foi que aconteceu, eu viajei. E ela acabou aquele depoimento e eu não sabia nem o que ditar. E aí foi perguntando aqui, chutando ali, aqui, até ela recontar para mim aquilo lá. E ela contou. Então, esses são momentos interessantes desse período da judicatura, né? Desse período de primeiro grau. Tudo isso eu sempre achei muito interessante. Essa boa vontade de... E tem uma que eu mais gostei, foi de ouvir uma testemunha. E aí eu disse, o senhor está dispensado? Tá? E fui lá, perdi com qualquer coisa, alguém fala comigo. Quando voltei, o cara disse, não, o senhor está dispensado. Aí ele falou, não, eu sou o outro. É que todo mundo de bigode se parece. São momentos engraçados, esse dia a dia. Dispensou a testemunha antes de ouvi-la. Mas era o outro, né? Era mais aquele, não. Isso aí que eu vou lembrando, mas foram realmente levava aquilo com paciência e tal, ia conversando. E essa lembrança alegre da música, da participação aí nesse conjunto, da bateria, como é que concilia essa alma de artista com essa atividade tão seca que é a prestação jurisdicional? Tudo isso aqui, especificamente, começa na faculdade, eu disse, tinha festa toda sexta-feira. É lá que se tocava, cantava. Tinha um menino que gostava muito de bossa nova, e Vinícius de Moraes, essas coisas todas. E quando eu cheguei aqui, o desembargador Camanho, que organizou a nossa chegada, a festa, né, ele era daqui, acertou a vida da gente, ligou para mim. Eu morava na 315, um apartamentozinho pequeno, e ele morava no 16, na 316. Ligou para mim e disse assim, que rádio você está ouvindo? Eu disse, tá. Então põe na Nacional. Na época só tinha música brasileira. E aí assim fomos nos conhecendo. Toca alguma coisa? E o que ele queria que fosse ouvido na Rádio Nacional? A música brasileira, era bossa nova. Alguma música de interesse. Então, eu tocava muita bossa nova. Depois eles incluíram música internacional. E aí, dessa coisa, com violão, teve em casa. A Nádia tocava também ou só cantava? Não, só cantava. Então, ela tocava violão, mas não para participar do conjunto. Sentava, tocava violão, sabia umas músicas. Tinha uma música que eu fiz que ela gostava muito, cantava, gostava de cantar. Então, aí disso, foi em casa, e eu falei, eu tenho uma timba, que também não sabia o que era. Quando eu voltei eu tomei posse aqui em novembro, 5 de novembro, quando eu voltei em janeiro, aquele período de recesso, eu trouxe o carro, né, que eu tinha, e a timba. E então, que é um tambor, que o pessoal lá do Timbalada toca aquilo, né? Mas aquilo toca de uma forma mais simples, toca com uma vassourinha de aço e tem um som de bateria. E aí, com aquilo, a gente começou a tocar, tem até uma gravação. Está lá a desembargadora Nancy da época, né? E a gente começou, trouxe um amigo que tocava violão, o Camanho é muito bom músico, toca flauta, toca violão, toca bateria, o que der ele toca. E a gente foi se juntando, e um dia a diretora da Magis era a Tânia Roriz. Tânia Roriz. Não sei, do nosso concurso. Convidou para tocar, e aí o Camanho, no entusiasmo, disse, não, calma, a gente precisa ensaiar, né? O entusiasmo é a idade, né?
menino, né? Aí fomos ensaiar, mas faltava alguma coisa. Alguma coisa faltava e a Nádia veio uma palhinha aqui, uma palhinha ali. Aí descobrimos que faltava era a cantora. Nós éramos 3, com ela 4. Aí montamos um conjunto, que tocávamos na margem, e antes da margem, onde tivesse festa, nós tocamos na posse da Zimbadora Aparecida. E aí chamamos de estágio probatório, porque disse, é assim cantando que vamos levar o nosso estágio probatório. Era isso. Aí depois ficamos mais de 10 anos aí tocando, né? E aí o trabalho foi nos absorvendo e foi ficando mais difícil de reunir. Às vezes, até hoje, às vezes quando reúne, e agora já não sei, sem a Nádia ainda não nos reunimos. E aí agora, fora isso, Maria Isabel tem lá o seu marido, que é músico, toca todo domingo no Asilo dos Velhinhos, então eu também vou, toco e canto lá com eles, das 10 ao meio-dia ali na casa do vovô, ali, que é interessante também. O Chico me botou para cantar, vai me ensinando a tocar pandeiro, essas coisas aí é do dia a dia, então, mais ou menos. É isso que eu me lembrei. Mas Vossa Excelência não falou a respeito, antes de terminar, que eu estou vendo que a hora voa, né? Voa. Passa depressa demais. E um tal livro de sentença que anda circulando aí de sua autoria, nos fala um pouquinho sobre ele? Não, eu guardei desde o começo, cópia de todas as sentenças que dei. Desde o começo? Desde o começo. Então, tem até um incidente interessante que eu furava a sentença e colocava dentro do processo. Mas, mesmo assim, lá quando eu estive em Planaltina, 2 sentenças sumiram. E aí a sentença ou as cópias? A sentença. A própria sentença? A sentença sumiram. Aí o menino, que era diretor lá, ele me pediu a cópia que eu tinha até. Mas eu tenho ainda 20 volumes de inxéricos, de sentenças. Quantas sentenças, desembargador Antoninho? Não sei. Essa longa trajetória? Não sei, foi bastante. Eu dava muita sentença. Eu me revezava com a Idevalda, que era boa de sentença. E depois eu comecei a guardar no computador, guardar em disquete. Até hoje ainda tenho. E o que aconteceu foi que eu dei a juíza, foi ela, a Aranaí, que foi trabalhar lá na 14ª, naquele período. Aranaí. É uma boa juíza nossa. E ela foi trabalhar na 14ª, e o tempo que eu estava com aquelas convocações, e eu dei a ela uma cópia do disquete, do CD, que eu tinha sentença. E depois é que eu soube que ele já rodava por aí tudo, até que, veja, isso fazia muito tempo, mais de 10 anos. Eu soube depois, porque depois quando eu fui para Vara das Precatórias, lá sentença só em embargo de terceiro e olha lá, né? E eu soube depois aí que quase todo mundo tinha, incluindo a menina, essa nossa nova juíza, que é um doce, essa menina Raquelzinha. Ela tinha também cópia disso. Então, rodou aí, talvez ainda tenha por aí. Muitas das vezes, a pessoa não imagina o reflexo que suas ações têm no meio, né? É mesmo. Aquilo passa, às vezes, de geração em geração, né? Uma máxima, um exemplo, uma sentença, um projeto, né? Eu fiz que parte... o autor não imaginou que aquilo fosse ter aquela repercussão. Né? Eu fui... Logo que eu fiz 5 anos, eu fui convocado pela ordem para participar das bancas examinadoras. Era um conselheiro e dois advogados, né? E então, esse eu me lembro desse detalhe. Bom, tem uma história interessante nisso, era na própria Praça da Sé, em São Paulo, naquele prédio da ordem.
e eu lá em cima, e eu tinha, agora parece que mudou o esquema, mas quando eu fui fazer o exame de ordem, eu sorteei um ponto que era um inferno, que era assim, um réu de 30, o outro de 19 e um 70. Então eu era um advogado de 70, porque o juiz tinha indeferido de 30, tinha deferido do menor, né? E eu tinha que fazer uma peça para liberar. Aí eu saí, aí mudou a lei logo depois. A lei mudou de 70 anos, eu confesso que não sei como ficou. Mas eu fui fazer o exame e disse para o examinador, todo mundo falava em habeas corpus, eu disse, senhor juiz, isso. Ele disse, por que o senhor está requerendo ao juiz da causa? Sim, porque ele disse para soltar em liberdade, estou pedindo sursi. Aí disse para mim, mas o juiz já não deu. Eu disse, pois é, mas Darcy Arruda Miranda, no livro, tinha lá, o Darcy tinha um mundo de livros que eu tinha lido, ele diz que se o juiz não negou expressamente, pode ser pedido sursi. Aí o que aconteceu foi que as perguntas começaram a subir de nível e eles me deram um baile, mas eu sabia, penal sabia. E até que o conselheiro, que era o examinador-chefe, tinha um bigode, disse assim, doutor, sem querer quebrar a sua invencibilidade, eu vou lhe fazer uma pergunta só, se o senhor responder, eu lhe dou 10. E aí comecei a fazer, eu dei risada, porque a pergunta era de júri, que era exatamente o que eu fazia, né? Eu era escrivão do júri, né? Aquela história de cindia, quando rejeita um jurado, outro aceita. Era isso aí que eu acertei, ele me deu 10. É uma das histórias que teve depois uns desdobramentos engraçados, mas em princípio foi isso aí. Mas a ordem é quem me indicou para dar aula na faculdade de Santos, porque era prática, né? E aí o professor engasgou lá e eu fui dar aula lá, fiquei quase 3 anos como professor de prática forense na Faculdade de Santos, Faculdade de Direito Católica de Direito de Santos, onde eu me formei. Mas foi isso, a gente está sempre mexido, estava na Comissão de Direitos Humanos, estava não sei onde, não sei como tinha fôlego para tanto. Hoje olhando, digo, eu não sei. Hoje tem para mais ainda. Assim. Mas, desembargador Antoninho, nosso tempo, fechou, né? Infelizmente, está esgotado. Eu quero encerrar agradecendo muito, dizer que a sua história engrandece o tribunal e nós teremos sempre lembranças e ensinamentos excelentes, vindos não só de suas sentenças, mas da própria vida de Vossa Excelência. E está com a palavra para se despedir do programa, fazendo as considerações que entender. Esse programa é interessante porque permite ao juiz contar a sua história, a sua importância no tribunal, o que pôde fazer de bom, deixar uns exemplos para quem vem depois. Eu sempre entendi que o juiz tem que dar o máximo, sim, e que toda pessoa, seja qual for o trabalho que ela tiver investida, ela tem a obrigação de fazer o direito, de dar o melhor de si mesmo. Eu tentei fazer o melhor de mim. Trabalhei muito fim de semana, sábado. Chegou uma hora que eu disse, não trabalho mais domingo, pelo menos para ter um hiatozinho. Trabalhei bastante, achando que a gente precisava resolver um monte de problemas pendentes que ficaram, e que, não sei, eu acho que fiz o meu trabalho com muito empenho e dedicação. Errar se erra, mas eu tenho alguns acórdãos com elogios, principalmente do desembargador Hilário, que dizia assim, o sempre exato. Tenho alguns elogios dos desembargadores, na época eu era juiz. E exprimia pelo menos o esforço do momento, da época. Por isso que eu disse que eu achava que a gente consegue ser melhor juiz. Também julga sozinho, decide sozinho, né? Viver no colegiado é outra história, outro aprendizado, né? Mandou Macedo dizer que eu não discutia o acordo. Não, vou discutir porque já tem 2 achando completamente diferente. Tem que respeitar essa opinião, né? Pode ser que não goste, eu acho que ainda podia estar certo, mas são 2 raciocinando de outra forma. Foi isso. Assim, o tribunal é uma lição de vida muito forte, muito forte.
Mas sinto falta da amizade, do pessoal, do lanche, da conversa, da piada. Muito obrigada, desembargadora Toninho. Obrigado, senhora.